Você, como leitor, melhor do que ninguém, sabe que um bom livro tem que ter uma boa história, né? Mas a grande dúvida que fica quando se fala de Bíblia é: será que ela, sendo escrita por autores diferentes, em épocas diferentes, será que ela consegue realmente fazer sentido? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fica aí comigo até o final. Vamos lá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de mais nada, eu preciso te lembrar de que você precisa se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever se você gosta aqui do meu trabalho, do que eu tenho realizado. Não se esqueça também de deixar o seu gostei, se você realmente achou que esse conteúdo foi válido para você. Então, assiste até o final. Se você vê que realmente foi bom, deixa aí o seu gostei para dar um feedback para mim, para eu saber que realmente foi um conteúdo que trouxe relevância para a sua vida, né? Enfim, para você dizer para mim que foi um vídeo bom e também para ajudar o canal. Lembrando também que essa não é a única forma de ajudar o canal. Se você quer saber uma outra forma de ajudar o canal, clica no link que está aí na descrição e faça suas compras de livros por meio desse link. É o meu link de afiliados na Amazon. Você não vai pagar nada além por isso, você não vai pagar nenhum valor a mais pelos seus livros, mas você vai estar me ajudando indiretamente, porque é o link do canal de afiliados da Amazon. Então, se você quer ajudar de alguma forma, se inscreva, curta o vídeo e, se quiser, compre os seus livros por meio desse link. Beleza? Então vamos lá para o tema deste vídeo aqui. Bem, pessoal, se você viu meu último vídeo aqui no canal, esse videozinho aqui que eu vou deixar aqui para você, é o vídeo que eu falo do meu planejamento anual de leituras, ou seja, quais foram os livros que eu separei para ler no ano de 2022, e o livro de janeiro foi esse livrinho aqui, O Drama das Escrituras, do Craig Bartholomew e Michael W. Gowen. Enfim, é um livro fantástico que vai falar sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. Esse livro, pessoal, ele é um livro que para mim tem uma importância muito grande para a igreja, para o reino de Deus, para os cristãos, porque ele vai tratar de um tema muito delicado no cristianismo, que é a Escritura, né? Que é a Bíblia. E, infelizmente, eu fico até triste por conta disso, um pensamento mundano tem tomado, né, a cabeça dos crentes, dos cristãos em geral, e na maioria das vezes são até pessoas crentes que realmente amam o Senhor, que têm uma fé em Jesus, mas que por conta de doutrinas incorretas, por conta de pensamentos errados, elas acabam crendo de uma maneira incorreta quando o assunto é a palavra de Deus, né? Elas acabam caindo em algumas falácias sobre a Bíblia, né? Aquelas falácias de que a Bíblia é um conjunto de livros diferentes, enfim, que não faz muito sentido, mas não, pessoal. A Bíblia é um único livro que está desenvolvendo uma história, e é a história de Deus, de como Deus está trabalhando para salvar o mundo. E para mim isso já é um argumento falho, porque quem leu a Bíblia de forma correta consegue ver claramente o caminho que Deus percorreu até chegar onde nós estamos hoje, né? Tudo que Deus fez na história, o desenvolvimento da história bíblica, tudo faz muito sentido. E o argumento a favor da Bíblia fica ainda mais forte. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita por pessoas diferentes em épocas diferentes e sem a intenção de conectar um livro ao outro, né? Eu acho que Deus ele foi intencional nisso até para que as pessoas possam ver quão milagroso esse livro é. Por quê? Porque passou pela mão de várias pessoas, né? Cada um foi responsável sem saber por um trecho ou por um livro específico da Bíblia, e ela, quando você pega o conjunto todo, pela soberania de Deus, faz todo sentido e conta o desenvolver do plano de Deus para a salvação da humanidade. Então a Bíblia, ela é um único livro escrito por vários autores. Só que, na verdade, o grande autor por trás da Bíblia é o próprio Senhor, é Deus, né? Então, é isso que os cristãos precisam entender, e essa é a importância crucial desse livro, O Drama das Escrituras. O livro ele tem esse nome, né, O Drama das Escrituras, porque ele faz, o autor, né, os autores, utilizam uma analogia para que as pessoas consigam entender o ponto deles, né, o argumento deles. Então, eles utilizam ali a história bíblica como um grande ato, né, como uma peça de Deus, né, e você, como numa peça, você tem ali os atos, né, o primeiro ato, o segundo ato, e geralmente os atos de uma peça vão acontecendo com o intuito de dar sentido para a peça, né.
Você tem ali o primeiro ato, que vai ambientar o espectador da história que vai acontecer posteriormente. Então, aquele primeiro ato ele vai explicar para que você possa realmente entender, né, do que se trata a história. Depois vem um ponto de ruptura, né, que é o segundo ato, onde algo crítico acontece que vai fazer com que a história comece a se desenrolar, que no caso da humanidade foi o pecado. Depois você tem ali, né, na história da peça, um ponto de tensão, onde as coisas começam a chegar no seu extremo e precisam de uma resolução, senão vão acontecer muitos problemas. E aí você tem ali o ato de finalização, que é a resolução desse problema. Então, eles pegam essa estrutura para explicar a história da Bíblia, a história de Deus. Então, tendo como base essa estrutura, né, de uma peça de teatro, o autor ele vai desenvolver, né, a história da criação, a história da queda, a história do desenvolvimento da redenção e da conclusão da redenção em 6 atos, né? Onde no ato existe a criação, segundo ato a queda, terceiro ato o desenrolar do plano de Deus para resolver esse problema, a resolução, que é a vinda do Cristo, de Jesus, e o sexto ato, que é a consumação, a restauração de todas as coisas ao seu estado original. Então, quando você lê a Bíblia sem essa ótica, sem esse entendimento, você vai acabar tirando da Bíblia um peso que ela tem, que muitas pessoas acabam caindo em graves erros por conta disso. E é claro que esse é um resumão, né, a respeito do livro, e eu preciso dizer que ele é muito, muito profundo, muito bom. É um livro que vai te dar informações, que vai te nutrir de aspectos da Bíblia, tanto de curiosidades quanto de aspectos históricos, aspectos de etnias, coisas que você, com uma leitura crua, não vai conseguir compreender. Então, esse livro ele vai te dar essa bagagem para que você consiga discernir o que está sendo dito, o que está sendo descrito, para que você entenda o porquê que aquela determinada coisa está na Bíblia, né? Por exemplo, o livro de Levíticos, muitos se questionam, cara, por que tantas regras e leis precisam estar na Bíblia, né? Esse livro ele vai explicar, assim como explica diversas outras coisas, explica o porquê que foi escolhido Israel, porquê que foi uma família, enfim. Você vai ter aqui um grande exemplar de algo que vai te munir de muita, muita informação preciosa a respeito da Escritura. E é muito, muito importante a gente compreender isso, porque a gente começa a perceber e discernir o porquê que nós estamos aqui, como que nós chegamos aqui, como que a história se desenrolou até chegarmos nesse ponto, né? E é bom também porque através do macro você consegue entender o micro, né? Às vezes a gente quer entender tudo que está ao nosso redor através da nossa experiência pessoal, quando na verdade a gente precisa utilizar todas as coisas para entender a nossa experiência pessoal e não o contrário, né? E um outro aspecto muito importante, quando você para compreender que a Bíblia está descrevendo o desenrolar da história, daquilo que Deus está fazendo, é conseguir entender o que hoje eu preciso fazer e como que eu, como cristão, como o corpo de Cristo, consigo me integrar nessa história, nesse desenvolvimento do plano de Deus, porque o plano de Deus ainda está acontecendo, Deus ainda está trabalhando hoje, sabe? Deus ainda está cumprindo sua missão no mundo. Então, como igreja, como corpo de Cristo, é preciso que a gente entenda o nosso papel nisso, porque senão a gente acaba vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Mas não, as coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente precisa ter um olhar apto para conseguir entender e discernir o que está acontecendo. Isso é importante para que o nosso papel seja claro, sabe? Às vezes a gente cai em erros de achar que nós não temos função nenhuma, né? Não tenho nada a ver com isso, não preciso pensar nisso. Mas também cai no extremo de, eu sou o centro desse plano. Mas não é, sabe? Tanto um extremo quanto o outro está errado. Uns se acham inúteis e outros se acham o centro de todo o plano. E esses dois extremos precisam ser evitados. E nós precisamos entender que o Senhor está trabalhando e que Ele graciosamente nos inclui nessa obra. E mesmo sem precisar, Ele faz com que nós sejamos participantes dessa obra.
sabe? Então, essa é a importância de entender o desenrolar e o desenvolvimento da história bíblica. Agora, para finalizar, eu queria ressaltar algumas coisas muito importantes que são fundamentais para a gente também incluir nesse vídeo, porque eu acho que ele ficaria muito falho se não tivesse esses aspectos. Primeiro, Deus nunca perdeu o controle da sua criação. É preciso que a gente entenda isso, que mesmo que no início tudo fosse perfeito e houve a queda, né? Deus não perdeu o controle. Deus sempre teve o controle em suas mãos e é por isso que nós podemos afirmar que Deus ainda está desenvolvendo o seu plano para a redenção da humanidade. Na verdade, para a redenção do mundo inteiro, do universo inteiro. Deus não tem um compromisso só com a humanidade. É preciso que a gente entenda isso. Quando Deus criou o planeta, né? Quando Deus criou os seres viventes, o ser humano, Ele olhou todas as coisas e viu que era muito bom. Ele não olhou só para o homem e viu que era muito bom. Não, a Bíblia diz que ele viu toda a obra que ele fez e viu que era muito bom. Então, Deus está trabalhando para redimir toda a sua criação, não só o ser humano, não só os animais, não só o universo, não só os seres viventes. Todo o universo é o universo do Senhor e Ele está trabalhando para curá-lo, tanto o homem quanto o universo, quanto a terra, quanto os seres vivos. Não foi só o homem que foi afetado pelo pecado. A Bíblia diz que a terra também foi afetada pelo pecado. Os seres foram afetados pelo pecado, sabe? Então, é preciso que tudo seja redimido e santificado novamente. Um outro ponto também que é preciso ficar claro é que Deus não se demorou para agir. Às vezes a gente pensa assim, houve a queda e Deus esqueceu, agora a humanidade na Terra, né, foi para o céu e agora os problemas vieram acontecendo. Não, desde o princípio, antes de Adão e Eva serem expulsos do Éden, Deus já começou o seu plano para a redenção da humanidade. Isso a gente pode ver em Gênesis 3,15, quando ele já promete um descendente que iria pisar na cabeça da serpente, né, para livrar a humanidade do domínio da serpente. E esse descendente, nós sabemos que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E Deus também já realiza ali um sacrifício para cobrir o pecado de Adão e Eva, né, a sua nudez, já como uma mensagem, uma prefiguração de Cristo que iria se sacrificar para cobrir o nosso pecado. Então Deus já inicia ali, já dá sinais daquilo que Ele iria fazer para trazer novamente a humanidade para perto de si. Um último ponto que eu queria ressaltar é que toda a Bíblia, literalmente toda a Bíblia, coopera para a construção do plano de Deus e para o entendimento do plano de Deus. Isso nos faz pensar que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento têm a sua importância extrema para o nosso entendimento. É preciso também ressaltar que quando os autores do Novo Testamento citam as Escrituras, por exemplo, eles estão falando do Antigo Testamento. Eles não estão falando das cartas de Paulo, de Apocalipse, nada disso. Isso ainda estava sendo construído. Quando eles falam que toda a Escritura é boa e proveitosa para corrigir, para consolar, enfim, eles estão falando do Antigo Testamento. Pedro cita Salmos, cita Provérbios, enfim. Então, os autores do Novo Testamento compreendiam que a palavra de Deus era o Antigo Testamento, né? E que era sim importante, porque eu já vi muitos cristãos falando, não, eu só leio o Novo Testamento e o Velho Testamento é só para ver historinhas, né? Para eu saber como é que foi a história de Davi, como é que foi a história de Adão, como é que foi a história de Noé. Não, pessoal, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, cada palavra descrita no Antigo e no Novo Testamento é proveitosa para a nossa edificação, para que nós possamos compreender o plano de Deus. Toda a Bíblia fala de Cristo, toda a Bíblia fala do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é preciso que a gente tenha um olhar mais amplo para a palavra de Deus, para que a gente não caia no erro de rejeitar o Antigo Testamento, né? Porque senão fica fácil, né? Eu só vou olhar para o Novo Testamento. Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esquece, né? Aquele que habita na sombra do Onipotente, enfim. Todas as promessas do Antigo Testamento, todas as orientações, você esquece. Não, pessoal, isso está totalmente errado e é preciso que a gente compreenda isso. Então, pessoal, fechamos aqui esse vídeo. Fica aí minha indicação da minha leitura de janeiro, O Drama das Escrituras, de Craig Bartholomew e Michael Gowen. Indicadíssimo, né? Eu indico muito esse livro
É um livro que foi indicação, primeiro para mim, né, do meu amigo Douglas Ramalho. Obrigado, Douglas, você me abençoou muito com essa indicação. E eu espero que esse vídeo também abençoe você que está vendo, você que está aí assistindo, que você possa compreender a importância das Escrituras, a importância da totalidade das Escrituras e não só alguns pontos, alguns versículos, alguns livros, e que você também seja encorajado a uma leitura completa das Escrituras. Não só leituras que você abre e descobre alguma coisa ali, não. Se dedique na leitura da palavra, se dedique na leitura das Escrituras, se dedique na leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, enfim, mergulhe na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que você será muito abençoado na sua caminhada de fé. Pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui, eu agradeço. Compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você acha que precisa ouvir essas coisas. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, ajude o nosso canal a crescer, ajude as pessoas a terem acesso a esse incentivo de leitura, de livros, de leitura bíblica, porque eu creio que isso também é cumprir a missão de Deus, a missão de espalhar a boa mensagem do Evangelho para as pessoas. Breve nós teremos aqui séries sobre o Evangelho, eu estou muito animado para fazer isso, espero que Deus me abençoe. Esteja orando por mim, ore para que eu possa comunicar a palavra do Senhor com zelo, comunicar a palavra do Senhor de forma clara e comunicar a palavra do Senhor principalmente de forma correta. É isso que eu desejo, é isso que meu coração deseja, é por isso que eu criei esse canal. Não tem outro motivo senão falar das Escrituras, de Jesus e divulgar o Evangelho para mais e mais pessoas. Então, muito obrigado, espero você aqui no próximo vídeo. Assista as nossas resenhas anteriores, os nossos vídeos anteriores e eu espero que eles te abençoem. Um grande abraço e até a próxima.